Célia não veio, né? A presente audiência pública terá como tema os impactos do setor de energia em terras indígenas. Impactos socioambientais, obrigada, Divanda, da exploração de combustíveis fósseis em terras indígenas, especialmente relacionados a atividades petrolíferas na bacia da foz do rio Amazonas. Consequências negativas de empreendimentos de energias renováveis, solar e eólica, com a violação de direitos humanos, impactos sobre a sociobiodiversidade e modos de vida dos povos indígenas. Necessidade urgente de estabelecer salvaguardas socioambientais para o setor de energias renováveis, garantindo, sobretudo, a autonomia indígena, a proteção dos territórios, o respeito e o direito à consulta prévia, à livre informação e à tomada de decisão pelos povos originários, como consta no Acordo de Paris. Então, eu quero cumprimentar e agradecer todas as lideranças que estão aqui presentes, dizer que sejam bem-vindos e bem-vindas a esta comissão. Essa é uma comissão que pertence ao povo originário, aos povos e comunidades tradicionais. Nós queremos cada vez mais ter um diálogo aberto. Essa é uma comissão porta-voz que potencializa as vozes da terra. A gente tem construído aqui um movimento muito forte da bancada do Turbante do Cocar, defendendo os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todos os povos e comunidades tradicionais. E essa união é que é, de fato, o marco da retomada, o marco da construção de políticas públicas que fazem os direitos do nosso povo avançar. Essa bancada unida tem apresentado projetos muito significativos. Esse é um ano importante, um ano de COP, e nós queremos também fazer com que essa comissão tenha um protagonismo na COP, construir intercâmbios e conexões com parlamentares e lideranças de outros países que venham também para cá. Queria reforçar que o trabalho dessa comissão vai priorizar aquilo que for direito, avanço, conquista para os povos originários e tradicionais. Nós não vamos aqui nos pautar nos retrocessos ou na construção de privilégios, porque isso já foi construído por mais de 500 anos nessas terras, e o parlamento brasileiro precisa se atentar que ou a gente constrói um futuro de inclusão, proteção, reconhecimento, demarcação de terras, de direitos que preservem a nossa sociobiodiversidade, ou o nosso futuro vai estar comprometido. Como diz a minha amiga Célia Chacriabá, não existe planeta B, não existe plano B, nós precisamos cuidar da nossa Mãe Terra. Também quero destacar que essa comissão vai cada vez mais se debruçar sobre a crise climática, o enfrentamento aos desastres ambientais, aos crimes ambientais que têm acontecido nos 4 cantos desse país. Nós, na semana passada, estivemos no território Xingu com o presidente Lula, e é muito importante também perceber que há, por parte do governo federal, essa priorização, tanto com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, também como com as ações voltadas para o desenvolvimento dos nossos territórios, com preservação, reconhecimento e direitos. Então, eu passo aqui agora a condução da audiência pública para a autora do requerimento, deputada Célia Chacriabá. Nós queremos ainda seguir a ordem do dia da comissão, então queria pedir para que a audiência tivesse uma duração não muito longa, para a gente conseguir ainda votar e aprovar projetos importantes. O discutir, o parlar no parlamento é fundamental, mas nós temos que sair daqui com as letras garantidas e asseguradas no papel, num documento, para que a gente não retroceda mais. Nós queremos andar para frente. Então, com a palavra, a deputada Célia Chacriabá. Obrigada, deputada Dandara. Deputada Dandara, uma grande companheira, é a 3ª pessoa a assumir aqui de maneira muito grandiosa a Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais.
acabamos aqui de também inaugurar esse importante momento com a deputada Dilvanda Faro. A comissão tem um nome, a Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais. No primeiro ano, tive o grande orgulho de presidir essa comissão. No segundo ano, deputada Dilvanda, uma mulher da Amazônia, que trabalha também com as comunidades ribeirinhas. Deputada Dandara, uma mulher negra e que tem toda a sensibilidade de povos e comunidades tradicionais. Então, aqui é muito importante, por muito tempo, nós sentimos muito confortável em sentir que os outros nos representavam a gente e muitos de nós não falavam nada. Agora, quando existe uma mulher indígena, nunca que a gente vai carregar todas as identidades. Embora não carregar todas as identidades, não quer dizer que você não tenha sensibilidade com todas as identidades. Não conhecer todos os territórios não quer dizer que você não tenha amor por aquele território. Por isso é muito importante que cada uma tenha uma sensibilidade de maneira diferente e tenho certeza, essa semana, quando fomos no território do Cacique Raoni, deputada Dandara, de maneira emocionada, estando ali, deputada Juliana Cardoso, porque não existe cuidar daquilo que você não conhece. Por isso que é importante também transitar, transferir as audiências públicas para esse importante lugar. Acabamos de sair ali de uma grande solenidade, onde tinha presente 500 indígenas na solenidade de 21 anos de acampamento Terra Livre, e que na última audiência reunião deliberativa que tivemos aqui, escutamos parlamentares chamar o movimento de ATL, um movimento que faz baderna, um movimento que gasta dinheiro público, e eu dizia, na verdade, nesse lugar, é um lugar onde nós não temos escolha para onde ir. Tudo que os povos indígenas conquistou no Brasil foi com muita luta, e isso foi consequenciado também na morte de várias lideranças indígenas. A maioria dos territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Fizemos aqui uma brava defesa contra o marco temporal. Hoje, essa pauta dessa audiência pública, que trata também da transição energética, pensando como há o impacto de energia nas terras indígenas, é importante dizer que, assim como no Rio Grande do Sul, ano passado, presidenta Dandara, teve um processo onde as pessoas que perderam tudo, pessoas de alta vulnerabilidade e pessoas também de classe média e alta, elas foram arrancadas, deslocadas. Por isso, a deputada Érica Hilton discute sobre deslocado climático. Nessa comissão, nós discutimos também deslocado por agrotóxico, porque já comprovadamente muitas mulheres, inclusive do povo Guarani Kaiowá, e onde estão na margem de mineração ou de grande impacto pelas hidrelétricas, as mães estão tendo filho morto ainda nos primeiros meses de gestação. Então, as pessoas que falavam de marco temporal, que nós tínhamos que comprovar que estávamos em nosso território até na promulgação da Constituição Federal de 1988, que nós tínhamos que comprovar. Mas teve um grande conflito no povo lá, Clanoxoclém, onde mais de 200 crianças, pessoas foram assassinadas, jogavam para cima e era apanhada no punhal, e eles tiveram que ser arrancados desse lugar por conta de um grande conflito. Ora, ele não conseguiu comprovar que estava ali naquele local. Assim vai ser as pessoas do Rio Grande do Sul. Então, o mesmo marco temporal que foi julgado para os povos indígenas, no futuro as pessoas vão sofrer vários marcos temporais. Elas não imaginavam que ia cair nessa. Mas é importante dizer que essa reflexão talvez não seja compreendida no dia de hoje. Mas nós que somos do estado de Minas Gerais, Brumadinho e Mariana, tem coisa que pode pagar. Não é que nós somos contra a economia. Nós queremos discutir uma economia inteligente, parente. Uma economia que não mate, porque os povos indígenas também, é bem verdade, que eles querem produzir, eles querem ter o dinheiro, eles querem ter autonomia, porque toda vez que vai falar de outro modo de produção, as pessoas vão dizer que nós somos contra a economia. Nós somos contra uma economia predatória, que parece que só pode colher uma vez. Vocês lembram do milho antigo da FUNAI, que vinha um milho rosa, que tinha um tanto de veneno? E aí era um milho onde os nossos pais, nossos avós, tentavam proteger o milho tradicional, só que ele faz naturalmente a enxertação. E aí, quando nós começamos a usar esse milho, ele só é para dar um ano, ele não dá semente, não. Então, as coisas a gente não precisa só uma vez. A terra a gente não precisa só uma vez. E mesmo com a expansão territorial que o Brasil tem,
a terra não aguenta cada vez ficar abrindo mais margem de desmatamento. Nós estamos falando sobre transição energética, é preciso falar sobre transição humanitária, transição econômica e transição política. Porque não é possível, em plena destruição, que as pessoas não compreendam a emergência climática. Por isso, nesse dia de hoje, ainda das pessoas que pensam de maneira diferente, nós realizamos aqui, parentes, uma audiência, no período que éramos presidenta, dos parentes indígenas que falavam do agroindígena. Respeitosamente, embora sabe que nós somos contraditórias dessa opinião, eu falava, por que não pode falar de agricultura indígena? Inclusive, tivemos outra audiência de agricultura, agroecologia indígena e encomendamos ao Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério do Meio Ambiente que leve para a COP a agroecologia indígena e a demarcação dos territórios indígenas como uma das principais saídas para enfrentar a crise climática. E eles falavam, eu não sou a favor do marco temporal. E é preciso também escutar o outro, é preciso pensar o processo onde nós, povos indígenas, somos vítimas. Desde o processo da invasão do Brasil, pensou que ia matar por inteiro, matou muita gente, mas não conseguiu nos exterminar. No processo da ditadura militar, somente pesquisado em 10 povos, no reformatório Krenak, foi torturado mais de 8.350 indígenas. Também não matou na totalidade. No período onde Darcy Ribeiro falava de aculturação, é porque ele vivia um momento de emergência indígena e ele falava que no século XXI, do jeito que as coisas estavam indo, podia correr o risco desse momento agora não existir. Também não exterminou na totalidade. Porque parece que sempre a cultura nossa é mais fraca. E agora eu digo que existe um projeto de capitalização, agroaculturação, que tenta sempre impor uma outra cultura como se a nossa fosse fraca. É bem verdade que nós estamos no século XXI, mas modernidade, desenvolvimento não pode significar destruição. Então, nós abrimos essa audiência no dia de hoje para escutar alguns parentes. É importante a orientação da deputada Dandara. Hoje temos importantes projetos e queremos que vocês acompanhem também como funciona aqui esta comissão, para que nós podemos sair hoje, para além das falas, que é muito importante ser escutada, mas, sobretudo, também com alguns encaminhamentos. Nós sabemos que esses grandes megaprojetos, Tuíra e Caiapó presente, Tuíra e Caiapó, presidenta Dandara, que teve aqui em momentos onde o povo indígena não era sequer recebido, era recepcionado com spray de pimenta, bala de borracha, e uma das audiências ela se levantou, o deputado falava de maneira agressiva, mesmo sem ela ocupar esse lugar, a coragem dela era admirável. E ela questionou a ponto do deputado se constranger naquele momento e não votar aquela matéria que impactava, sobretudo, a discussão de Belo Monte naquele período. Então, é importante reconhecer que, embora nós temos todo o processo regimental da casa, os povos indígenas não é ameaça. O nosso canto indígena não é ameaça. Por isso, mais uma vez, o ATL, o acampamento Terra Livre, é o poder mais permanente. Aqui nós estamos como transitória. Hoje nós somos parlamentares, amanhã ou no futuro não iremos ser mais. E a luta dos povos indígenas, a força da espiritualidade e da ancestralidade é a prova de ameaça, é a prova de bala. Por isso, assim, iniciamos essa audiência. Faço parte da Frente por um Futuro Livre de Combustíveis Fósseis, que faz também parte de uma rede, numa carta assinada por 800 parlamentares do mundo inteiro. Está aqui o Instituto Airara, que também faz importantes levantamentos, e nós vamos discutir toda a exploração de petróleo e gás. Sobretudo, tem um alto índice na Amazônia, que lá são 200 povos indígenas diretamente impactados, com 400 blocos pronto para ser explorado, gás e também a exploração de petróleo. Mas sem esquecer do Nordeste brasileiro, assim como na região do Ceará, onde teve vários derramamentos e é responsável, inclusive, por morte de várias espécies marinhas. E essa casa está há alguns dias tentando votar a lei do mar e tem tudo a ver. É preciso proteger a terra, as águas, a floresta, o mar, mas é preciso proteger, sobretudo, os povos indígenas que mantêm a floresta de pé. Assim, chamo para compor a mesa para esse importante debate Bruno Potiguara, que é diretor do Departamento de Gestão Ambiental e Territorial e Promoção do Bem Viver do Ministério dos Povos Indígenas. Cláudia Regina Pinho, representante do Meio Ambiente. Dinamã Tuxá, representante dos povos indígenas do Brasil. A PIB.
Vamos fazer esse primeiro bloco aqui da mesa, porque não vai caber todo mundo aqui. Eles falam e a gente chama o próximo, pode ser? Com vontade, querida. Passo a palavra agora pelo tempo de 3 minutos para o Bruno Potiguara, diretor do Departamento de Gestão Ambiental, Território e Promoção do Bem Viver, do Ministério dos Povos Indígenas, MPI. Obrigado. Não tá. Obrigado, deputada Dandara, deputada Célia. Boa tarde, parentes aqui do Brasil, do povos indígenas. Falando especificamente da relação do tema dessa audiência, faz necessário a gente trazer essa dinâmica de que, em todos os processos de empreendimentos de exploração, do qual a gente vem do aproveitamento energético acompanhando enquanto Ministério dos Povos Indígenas, a gente já tem percebido que as condicionantes e os processos de PBA e SI não têm refletido a realidade nos territórios dos povos indígenas. Então, assim, se faz necessário pensar nessa efetivação de que os processos precisam passar pelo procedimento de consulta livre, prévia e informada, consultando os territórios indígenas, consultando os povos indígenas sobre o que eles querem de empreendimento que vão afetar diretamente ou indiretamente esses territórios. Então, é necessário, deputada e demais senhores que estão aqui, que a gente consiga estabelecer esses critérios para que consiga se pensar nas ações. Não é necessário, é necessário, na verdade, que todo o procedimento ele parta do pressuposto que as comunidades indígenas têm o direito de decidir sobre as ações que vão afetar seus territórios. E o Ministério dos Povos Indígenas tem atuado fortemente nesse sentido, para que possa ser salvaguardado o direito constitucional dos povos indígenas de usufruto exclusivo dos seus territórios. Então, enquanto Ministério, a gente tem feito essa atuação, tem cobrado essas ações, seja ela nos âmbitos federal, mas também nos âmbitos estaduais e municipais, que às vezes tem alguns estados que tentam regular esses procedimentos de instalação de processos dentro dos territórios indígenas, e a gente tem conseguido trabalhar nessa atuação, Recentemente, a gente tem composto a Câmara Técnica de Trabalho Interministerial de Elaboração de Agenda de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A gente tem composto essa Câmara, mas também a gente tem atuado nesses processos para que possa ser observado as questões que são relativas à consulta livre prévia informada. Essa é uma dinâmica que a gente tem levado para todo empreendimento, e esse vai também para os empreendimentos que são vinculados a ações de aproveitamento energético e aproveitamento econômico também nos territórios indígenas. Então, é sempre essa ação de que os povos indígenas têm esse direito de ser respeitado, a Constituição garante esse direito no seu artigo 231 e 232, e também a Convenção 169 da OIT vem trazer essa da consulta livre prévia informada. Então, é nessas ações que a gente tem feito. Inclusive, deputado, eu quero também aqui deixar aqui uma ressalva, como a audiência começou um pouco atrasada, eu vou ter que me ausentar, não vou ficar até o fim, porque tem outra agenda, agora já às 16, e aí eu preciso estar fazendo essa dinâmica, tá bom? Obrigado. Obrigada, Bruno, pelas contribuições. Passo agora a palavra para a Cláudia Regina, pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todas as mulheres e não mulheres. Espero que todas e todos estejam bem. Quero saudar as deputadas Dandara e Célia Chacriabá por esse importante momento e trazer aqui a saudação da nossa secretária de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Edel Moraes, e dizer que, dentre tantos compromissos que o atual governo tem assumido, a criação da Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais é um grande avanço.
não só no reconhecimento, né, dos direitos de quem faz a conservação ambiental desse país, mas também num passo importante de reconhecimento da diversidade cultural, étnica que o país se apresenta, né? Então, essa marca que a gente vem desenvolvendo junto ao governo federal e aqui trazendo o propósito do qual a Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais tem competência, que é justamente articular as políticas públicas, articular ações dentro do governo federal para que junto tenhamos ações mais eficientes e eficazes na proteção dos direitos ambientais e socioambientais dos povos e comunidades tradicionais. Então, a nossa articulação, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, junto com a Casa Civil, e principalmente fazendo uma junção na articulação do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial Ambiental Indígena, compõe as nossas competências dentro do governo, para que realmente as propostas, principalmente projetos e programas, eles realmente façam sentido e tenham respeito à cultura e também à questão socioambiental nos territórios tradicionais e nos territórios dos povos indígenas. E, nesse sentido, o PENEGAT, do qual nós fazemos parte, é hoje uma dessas ações, uma desses programas que a Secretaria está envolvida enquanto representação do Ministério do Meio Ambiente, mas principalmente porque nós temos na nossa competência zelar pelos direitos fundamentais e pelos direitos socioambientais nos territórios do qual a Secretaria tem competência. Não só como os povos indígenas, mas também com outros grupos étnicos vulnerabilizados nesse país. Então, quero agradecer esse convite e colocar à disposição a Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais e também agradecer que é sempre uma oportunidade que o governo federal tem de responder a esse chamado, a esse convite aqui pela comissão. Gratas, deputadas. Obrigada, Cláudia. Que bom ter ministérios parceiros nesse processo de construção de direitos. Passo agora para o Dinamanto Chá, que é representante da APIB. Oi. Boa tarde, pessoal, a todos e a todas, lideranças indígenas, aos parceiros e aliados aí das causas indígenas. Bom, deputado, eu quero ser bem breve, mas eu acho que queria inicialmente pontuando que nós vivemos uma crise civilizatória e uma crise ambiental. E esse processo dessa crise civilizatória e ambiental, se dá pelo contexto principalmente econômico. Atividades econômicas que não respeitam a diversidade, que não respeitam a biodiversidade e acaba fazendo e praticando, desenvolvendo atividades econômicas que acabam lesionando ou causando lesões ao nosso meio ambiente, ao ecossistema. E falar de transição energética e falar de exploração de petróleo na margem equatorial é ir de contramão ao que está sendo debatido globalmente em torno de buscar estratégia para combater a crise climática e ambiental. O Brasil hoje tem uma proposta de exploração de petróleo na margem equatorial, mas há décadas vem explorando os territórios indígenas, no litoral do Nordeste brasileiro, e que se discute, na atualidade, a ampliação da exploração de petróleo e gás, mas também de buscar alternativas de uma transição energética que não está sendo debatida com a sociedade brasileira. E quando nós falamos de transição energética, nós estamos falando que ela seja uma transição justa, participativa e que haja uma contribuição dos povos indígenas e de toda a sociedade. E aí eu quero destacar aqui, já que o tempo é muito curto, está havendo uma grande mobilização, e aí eu centralizo muito na região nordeste do país, que há dados atualizados de 834 empreendimentos em operação ou em planejamento.
E aí eu destaco, para o estado da Paraíba, por exemplo, há 175 empreendimentos que impactam as terras indígenas, no estado da Paraíba, em operação ou em andamento para entrar em operação. E esses empreendimentos é de petróleo e gás, é de torre eólica, né? É de energia solar. Destaco também no Rio Grande do Norte, com 161 empreendimentos, Minas Gerais, com 177 empreendimentos, Bahia com 116 e Ceará com 108. Todos esses empreendimentos que eu estou arrolando aqui, deputada, trata-se de empreendimentos que não só ferem os direitos dos povos indígenas, mas também que ataca o interesse da nação, porque nós estamos falando de uma transição energética, nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando de uma crise climática. E esses empreendimentos, infelizmente, eles estão causando não só violações de direitos humanos, mas também violações ambientais, que já que é o tema, né, principalmente, só para finalizar, principalmente no Brasil, que está se discutindo na COP30, não podemos ir na contramão, né, da discussão que seja uma transição energética justa e principalmente respeitando os direitos dos povos indígenas e os direitos ambientais. Obrigado. Obrigada pela contribuição, Dinamã. Quero chamar agora, agradecer essa mesa, dizer que sintam-se à vontade, chamar Alcebias Sapará, representante da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, também Sarapó, Pancararu, coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Apoiame, para suas contribuições aqui nessa audiência pública. Enquanto Sarapó se dirige aqui também para a mesa, eu já quero passar a palavra para o nosso grande Alcebias. Ok, ei. Testando o som aqui primeiro. Então, como o tempo... Já contou o tempo, já? Ah, beleza. Saudações, liderança, muito boa tarde, espero que todos estejam bem. Alcebias, sou de Roraima, da TI Raposa Serra do Sol. Bom, acho que as nossas palavras aqui são bem breve, bem rápida e curta, né? Que todo processo de empreendimento e tudo que for afetar os povos indígenas, nós devemos e seremos e queremos ser consultados. Isso é uma coisa bem clara para a gente. Se o Estado brasileiro quiser avançar com o desenvolvimento, ele precisa ouvir os povos indígenas, porque senão nós vamos estar voltando a 525 anos atrás, quando começou a colonização. Só que de uma forma mais ordenada hoje, né? Se tratando de lei. E hoje a gente... Boa tarde, obrigado pela atenção. A gente quer ser ouvido. E a gente vai ser ouvido. O Estado brasileiro, a gente não é contra o desenvolvimento do Estado brasileiro, de forma alguma. Mas quando se trata de invadir a nossa casa, eu creio que os senhores aqui estão nos ouvindo, não entra qualquer um na sua casa, entra quem você permite entrar. Então, os territórios indígenas, eles são dessa forma. Ele não é só um território, nós temos uma ligação muito forte por isso, com o nosso território. E a gente vai defender isso até o fim. Nesse espaço e em outros espaços. E a gente vai ocupar esses espaços como já está ocupando. No mais, esse é o nosso recado sobre o empreendimento dos territórios indígenas. Bem curto e grosso, né, por exemplo. E a gente se sente privilegiado, mais uma vez, está discutindo esse tema, e os povos indígenas devem ser ouvidos sobre os impactos no seu território. Obrigado. Obrigada, Alcebias, pela contribuição. Eu queria chamar para compor aqui também essa mesa Cretan Caiagangue, representante da Articulação dos Povos Indígenas da região Sul. Senta com a gente aqui na lateral e já quero passar a palavra para Sarapó. Vou dar conta, gente. Sarapó. Pancararu. Oi. Queria, primeiramente, agradecer a deputada Célia, deputada Dandara, pelo espaço, né, que a gente está tendo aqui. E agradecer a todos que estão aqui presentes. Dizer que esse tema ele tem surgido cada vez mais forte em nossos territórios.
Não somos nós que estamos trazendo esse assunto de energias renováveis. Mas os povos indígenas, eles precisam ser consultados, eles precisam ser ouvidos, né? Porque nós já temos tantas dificuldades, tantas demandas não ouvidas, não respeitadas, e porque o governo, as empresas que querem retirar energia limpa, como dizem, de nossos territórios, não chegam de forma adequada. Para você chegar no território, você tem que pedir licença, você tem que dialogar. E muitas das vezes nós que temos a energia em nosso território, energia eólica, por exemplo, é o meu caso, lá nós temos um parque eólico, um parque solar e uma hidrelétrica dentro de um território. Imaginem vocês que nós não temos fornecimento de energia adequada. Isso é uma vergonha. Então, o caso lá do nosso povo, Pancararu, acontece em outros povos. Nós, desde a década de 70, que nós temos uma usina instalada lá no nosso território. Nós não temos acesso à água do Rio São Francisco, mesmo estando a 1 quilômetro de distância ou a 3 quilômetros de distância, a gente não tem acesso à água. Somos abastecidos ainda por carro-pipa. Então, como é que o país quer dialogar com os povos indígenas se os tratam ainda dessa forma? Vocês estão próximos ao rio, vai instalar uma hidrelétrica, tira os povos indígenas do seu território, afastam ele dali, levam água para outras regiões, para outros estados, e nós que somos ali da região do São Francisco estamos passando sede. No nosso território também um parque solar e eólico. Nós não temos energia elétrica adequada. Quando falta energia, é 15 dias, um mês para regularizar. Então, tudo isso tem acontecido no nosso território e em vários territórios indígenas. E é por isso que é importante estar aqui dialogando e trazendo essas informações para que as empresas, para que a Câmara do Deputado também dialoguem sobre isso e consulte os povos indígenas. Muito obrigado. Muito obrigada pela contribuição. Passo agora, então, a contribuição do Cretan. Então, primeiro... Oi, tá ligado? Estão ouvindo? Então, primeiro, cumprimentar a todos, né? E a todas, cumprimentar a deputada, o presidente da mesa, cumprimentar a deputada Célia Chacriabá e a deputada Juliana. Primeiro que eu não vim aqui para agradar o governo. Cada região é responsável pela sua região. Primeiro, essa história de consulta leve informada é o que hoje se discute dentro de Câmara de Conciliação, o ministro Flávio Dino. A gente tem que tomar cuidado com essas posições que tem dentro do governo, e eu não vim aqui para agradar. Eu senti a fala do governo aqui na mesa muito fraca e direcionada numa consulta leve informada. Minerar, petróleo, gás, não é brincadeira. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que é reversível os impactos que podem acontecer dentro dos nossos territórios. É uma coisa muito séria. Cada organização nacional de sua região, quando fala, tem que ter responsabilidade também. Da minha região, os impactos que nós sofremos lá há mais de 40 anos com os empreendimentos que aconteceram durante a ditadura militar e o que a gente tem procurado levar para outras regiões, que é irreversível o que acontece depois de um impacto. Mineração não é brincadeira. Essa Câmara de Conciliação que está acontecendo hoje, por exemplo, aí na Suprema Corte, aí pelo Gilmar Mendes, isso tinha que ter acabado há muito tempo, quando a PIB se retirou de dentro da Câmara de Conciliação e já tinha que ter encerrado. Eu tinha medo, meu maior medo na minha vida era perder os nossos direitos constitucionais, direitos originários em governo de direita. Era o meu maior medo. Hoje a gente leva nessa fala de questão de respeitar a Convenção 69 da OIT, sim, tem que ser respeitada a Convenção 69 da OIT, mas tem que ter muito cuidado o que se pode, porque minerar, explorar território, aí não.
porque a gente sabe que isso daí depois eles vão levar riqueza, como foi há 500 anos atrás, que tiraram, mineraram, enriqueceram a Europa, e agora vem com esse discurso aí dentro da Câmara de Conciliação para fazer o mesmo processo que foi feito há 500 anos atrás. Nós que somos litorâneos sabemos muito bem essa história, porque foi os nossos corpos, foi os nossos sangue que fizeram uma muralha para que nós tivéssemos uma Amazônia hoje da maneira que está ainda vamos dizer, intacta. Então, por isso que cada coordenador de cada organização tem que ter suas responsabilidades na hora que faz a sua fala, porque é muito perigoso. Eu tive na Argentina visitando parentes, já encerro, são impactados pela questão da exploração do petróleo e do gás, perdendo seus territórios, vi crianças faltando membro, faltando cérebro por causa da questão da contaminação da exploração de petróleo e gás. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Energia renovável, para quem que é essa energia renovável? Se a gente não respeita o direito dos povos indígenas. Se enquanto nós estamos defendendo o nosso planeta, o nosso governo está junto com a OPEP+, está discutindo com a OPEP+. Alguém aqui sabe o que é a OPEP+? É os países exportadores de petróleo. O Brasil quer ser um dos maiores países exportadores de petróleo. Então, nós, os indígenas, como guardião da natureza, a gente tem que também ter essa responsabilidade de ser guardiões, sim, da nossa natureza, porque depois nós ficamos com impacto, ficamos lá com todos os problemas, enquanto a nossa riqueza vai enriquecer aí os países petroleiros que tem por aí, Europa, Estados Unidos e China. E é só isso, encerra aqui minha fala. Obrigada pela contribuição, Cretan, muito importante. Quero dizer para essa mesa ficar à vontade, chamar aqui agora as últimas duas contribuições. Nicole Oliveira, representando o Instituto Araiara. Carolina Marçal, representando o Instituto Clima Info. Senta aqui, querida. A outra pode sentar de lá. Pode sentar de lá. Você é Nicole. Tá. Então, já quero de imediato passar aqui para a fala da Nicole. Ela tem uma apresentação. Tá ali já a apresentação? É possível colocar a apresentação dela agora? Maravilha. Então, enquanto vai ajeitando ali, eu vou passando para você, Nicole. Obrigada, presidenta. Cumprimento a presidenta Dandara, deputada Célia, deputada Juliana, e queria pedir licença aos povos Chavante, Xerente e Chacriabá, originários aqui desse território, para falar numa mesa sobre direitos indígenas. Eu, como uma pessoa não indígena, peço licença para vocês, para me dirigir a vocês. Eu trouxe uma apresentação, não sabia que ia ser 3 minutos, vou tentar ser bem breve, mas basicamente eu queria apresentar um levantamento que nós fizemos no Instituto Internacional Araiara. Pode passar para o próximo, por favor? Sobre os impactos das energias nos territórios indígenas. Os impactos são imensos e tem uma diversidade muito grande dos tipos de impacto. Ih, caiu, sumiu. Dos tipos de impacto, então nós temos os blocos de exploração de petróleo e gás, que podem ter vazamentos e, como a gente viu nas praias do Nordeste, aquele óleo que atingiu as praias 5 anos atrás. Nós temos o fracking, fraturamento hidráulico, que foi aquilo que o Cretan disse que foi visitar. Obrigada. Foi visitar na Argentina os povos que estão sendo afetados. Nós temos a questão de geração elétrica. Então, a geração elétrica tem termoelétricas, hidrelétricas e alguns casos de eólicas e renováveis, mas o caso das energias fósseis são muito graves e o impacto é imenso. Nós temos também as linhas de transmissão e os gasodutos e oleodutos. O próximo, por favor. Esse é o mapa do Brasil e todos os projetos. Está muito difícil de enxergar porque o mapa ele é muito grande e a tela é pequena.
Então, eu convido todo mundo para entrar no monitor Amazônia Livre de Petróleo, monitor.amazonialivredepetroleo.org, e aí você pode ver todos os projetos, e vocês vão poder, inclusive, colocar camadas ali dos territórios indígenas, quilombolas e de todos os povos e comunidades tradicionais que estão sendo impactados por esses projetos. Basicamente, eu vou trazer um resumo, então, já que eu não vou conseguir fazer a apresentação inteira, eu deixo a apresentação à disposição dessa comissão, porque ela, inclusive, explica o processo de concessão dos blocos de petróleo. Se alguém precisar de capacitação nas suas aldeias, nós estamos à disposição. O CRETAM é um grande parceiro nosso que tem feito essa capacitação já há mais de 10 anos nos territórios indígenas a respeito da exploração de petróleo e gás. Então, nós estamos à disposição aqui para visitar os territórios e fazer essa explicação. Mas, de qualquer forma, hoje existem 230 terras indígenas que estão na região de impacto de projetos de energia existentes. 28% de todos os territórios indígenas desse país estão sobrepostos, os projetos de energia estão sobrepostos a esses territórios. Isso é muito sério, a gente tem que levar isso em consideração. Só para vocês terem uma ideia, hoje são das usinas termoelétricas a gás, né, ou fósseis, ou seja, carvão, gás e petróleo, tem 17 que estão na área de influência direta de 26 territórios indígenas. Eu queria citar aqui três projetos que são os mais impactantes que nós levantamos, que ainda estão em estudo, que podem ser impedidos. E, para isso, nós temos que juntar forças aos parentes e às pessoas que estão nesses territórios para impedir que esses projetos aconteçam. Um deles é o TE Verde Atlântico, que quer instalar 1,7 gigawatt, que é a mesma quantidade de energia da deputada Célia que está sendo instalada aqui com a UTE Brasília, em Brasília. É uma usina imensa no território indígena Piaçaguera, em Peruíbe. Inclusive, o cacique do território está aqui, o Atenon, que a gente acabou de ficar sabendo juntos dessa usina que quer ser instalada lá, em conexão com um gasoduto e com um terminal de GNL. Tem a usina termoelétrica Imetame, que fica na área de influência direta dos territórios indígenas Comboios e Tupiniquim, em Aracruz, no Espírito Santo, e a UTE Carnaúba, que fica na terra indígena Tapeba, em Caucaia, no Ceará. Esses são só 3 que a gente destacou, que são os mais que estão em estudo ainda, que a gente pode impedir. Mas, a respeito de todos esses impactos que nós falamos dos territórios indígenas, passa para o próximo slide, por favor, que eu separei um zoom das regiões. Tem ali Nordeste, Norte e Sul-Sudeste, só para quem quiser enxergar um pouco melhor. Enquanto isso, eu vou falando. Sobre os blocos de petróleo. Nós temos um leilão agora, marcado para junho deste ano, vai acontecer no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor Barra. Quem quiser fazer, o CRETAM vai estar lá, acabou de falar, quem quiser estar lá conosco, fazendo essa luta para esse leilão não acontecer e para nós falarmos a opinião dos povos que estão sendo impactados por esse leilão, estão convidados a se juntar a nós lá no Rio de Janeiro. Esse leilão, ele tem 48 blocos com área de influência direta de 56 terras indígenas. 6 desses blocos estão em oferta agora nesse leilão. Então, são bem-vindos quem quiser impedir. Terminais de GNL. Nós temos 5 infraestruturas de GNL que estão sobrepostas a 5 territórios indígenas. Gasodutos têm 7 sobreposições diretas, ou seja, o gasoduto está passando em cima da TI, não é só área de influência, é em cima da TI. E nós temos 57 linhas de transmissão que estão sobrepostas a 27 territórios indígenas. Então, agora eu vou pedir só para... volta uma, por favor. Esse daqui é uma foto dos blocos que estão na quinta oferta de exploração desse leilão agora de junho. E não sei se dá para ver nessa tela, mas o que está em laranja são territórios indígenas. Os blocos, porque existe uma regulação da ANP que não permite a alocação do bloco em cima da TI. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão recortando a TI e estão sitiando as terras indígenas com blocos de petróleo. Então, a terra indígena totalmente rodeada por petróleo, né? Então, pode não ter um impacto ali direto, mas é lógico que tem impacto. É como se a sua casa ficasse cercada e você não tivesse como sair. Próximo, por favor. Então, a consulta livre prévia informada. O CRETAM tem razão. O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal é muito perigoso, muito mesmo. Hoje, o que nós
falamos de consulta livre prévia informada, é uma das formas que nós estamos conseguindo conter a exploração em blocos de petróleo das terras indígenas, porque ainda não se fala de regulação econômica em terra indígena. Então, a regulação da ANP é que não pode explorar em terra indígena. Próximo, por favor. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo. Então, a gente tem uma terra indígena que chama Terra Indígena Rio dos Pardos, fica em Santa Catarina. O Cretan foi visitar, ele conhece, quem quiser saber mais, ele pode contar a situação dessa terra indígena. Tinha blocos de exploração que estavam exatamente na área de influência direta ali. Nós fizemos o Instituto Araiara, junto com a PIB e junto com a associação lá do Rio dos Pardos, nós entramos com uma ação civil pública para forçar a ANP a fazer a consulta livre prévia informada antes de ofertar no leilão. Porque o leilão, quando a gente questionou a Agência Nacional de Petróleo e o próprio Ministério de Minas e Energia, eles disseram que isso ia ser resolvido no licenciamento ambiental. Alguém aqui já viu o licenciamento ambiental resolver consulta livre prévia informada? Alguém aqui já conseguiu impedir, numa audiência pública de licenciamento ambiental, algum projeto? Levanta a mão, que eu quero conhecer essa pessoa. Pois é, não resolve. Então, a gente precisa fazer com que a ANP faça a consulta antes do leilão. Esses blocos que estão em leilão agora não foram consultados. A gente conseguiu, com essa ação civil pública, uma vitória em primeira instância, que é a Justiça confirmou que a Agência Nacional de Petróleo precisa, sim, fazer a consulta livre prévia informada antes do leilão. A gente a ANP entrou com recurso e nós conseguimos, em segunda instância, no TRF4, sustentar isso. Isso é gigante, porque isso significa que a Agência Nacional de Petróleo não pode mais fazer um leilão em terra indígena sem a consulta. Então, eu reforço que o ponto que o Cretan fez, eu reforço o ponto dele, mas também digo que essa consulta ela é importante para impedir a realização. Muito obrigada. Obrigada, Nicole, pelas contribuições. Foi ótimo. Passo agora, então, para a Carolina Marçal, representante do Instituto Clima Info. Bom, boa tarde a todos. Também agradeço as deputadas pelo convite e também, assim como a Nicole, peço licença para falar aqui hoje, né, como uma não indígena. É uma honra estar aqui com vocês. E bom, como o tempo é bem curtinho, né, vou adaptar um pouco o que eu ia trazer também, mas eu queria começar falando que eu concordo muito com o que o Dinaman trouxe aqui, né? A gente acredita também que existe um contrassenso muito grande, né, do nosso país em pleitear a liderança climática global e, ao mesmo tempo, abrir novas frentes de exploração de petróleo e gás, especialmente em áreas sensíveis, como a Amazônia, como que está sendo discutido ali no Bloco 59. Mas, além da Amazônia, existem outras áreas também. Além do Bloco 59, existem outras áreas na Amazônia brasileira. O Cacique Jonas está aqui, do Amazonas, ele pode falar melhor, mas o território dele ali também está sofrendo com a exploração de gás e, como esteve presente em todas as falas, né, a falta de consulta livre prévia informada é um problema também no território dele. E a gente acredita que não precisa dessa exploração no Bloco 59 para financiar a transição energética, a gente não precisa dessa exploração para garantir a nossa autonomia energética, e a gente acha que é um problema muito grande quando a gente, ao mesmo tempo, está lidando com todo esse avanço das mudanças climáticas, né, o mundo olhando e tentando acordar um caminho para fazer a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, enquanto isso a gente está aí buscando abrir novas frentes que só vão se tornar viáveis, se é que vão, daqui a anos, né, quando a demanda por esse combustível vai ter caído muito. E aí, quando a gente olha um pouco para a solução que está posta, né, para as energias renováveis, a gente vê que ela está sendo mais um instrumento de violação dos direitos de vocês, né, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos povos quilombolas, porque a gente está vendo que o avanço dessas energias no território está trazendo uma série de impactos, como impacto na fauna, na flora, a questão da contaminação, a mudança na dinâmica dos roçados, a chegada da infraestrutura para a entrada das pás eólicas, por exemplo, os contratos abusivos que estão sendo firmados com as comunidades. E aí vale pontuar que no Nordeste, né, na área de abrangência da POIME, tem muitos territórios que ainda não foram demarcados. E isso acaba sendo até um problema
para o avanço do processo de demarcação desses territórios, porque muitas terras estão sendo privatizadas e as comunidades estão sendo impedidas de ter acesso aos seus territórios ancestrais, de uso comum, né? Então, já vou finalizar. Acho que a gente trouxe muitas coisas, né, de petróleo, gás, renováveis. A gente tem trabalhado aí com várias organizações no sentido de tentar criar salvaguardas para nos territórios, né? Então a gente acredita que isso deve se tornar política pública, né? Precisa ter salvaguardas, senão vai continuar tendo violação dos direitos territoriais, dos direitos humanos. Mas eu acho que é importante também falar de uma outra ameaça que foi falada bem por cima aqui pelo Cretan, que é a história do fracking, né? Acho que a Nicole pode até falar muito melhor do que eu. Existem alguns territórios, né, a partir de uma luta de base e de organizações parceiras como a Araiara, que conseguiram já criar mecanismos para não ter fracking nos seus territórios, como lá na região sul, mas existem outros que estão ameaçados por essa exploração, né, não convencional, extração não convencional de gás. Isso também traz uma série de impactos potenciais aí para os territórios, né, como aquela história das águas que pegam fogo, das explosões nos territórios, da contaminação. E tem, né, como eu falei, territórios no Maranhão, na Bahia, outras regiões do Brasil, onde essa ameaça ainda existe também. Então, é isso, o tempo acabou, daria para falar muito mais, mas acho que esse é um assunto, né, que deve continuar em pauta. Obrigada, Carolina, pelas contribuições. Nós tivemos aqui a inscrição da Silvia e da Juliana, vamos ouvi-las, também pelo tempo de 3 minutos, depois para os encaminhamentos. E nós ainda temos hoje a reunião ordinária aqui da comissão. Peço também para todos, se quiserem continuar e acompanhar a reunião, será importante. Deputada Silvia. Apenas eu queria entender o seguinte, qual é, então, a proposta para a substituição do combustível fóssil quando se trata do óleo de avião, né? Porque nós precisamos fazer transporte, nós precisamos, muitas das questões como correios, entrega de produtos em várias regiões, não só no Brasil e no mundo, necessitam do óleo de avião, que vem do petróleo. Então, qual é a alternativa, então, que deve ser apresentada para essa substituição, quando se trata do óleo de avião e do gás de cozinha? Qual é a alternativa? Deputada, para as membros da mesa. Conclua a sua fala, depois nós vamos passar a fala para a Juliana. Tudo bem. E depois iremos para os encaminhamentos. Para as duas membros, já que vocês apresentaram essa questão da demanda do combustível fóssil, é errado, não pode. Como é que nós vamos cozinhar? A senhora já concluiu sua fala? Sim, senhora. Obrigada. Vamos passar agora a fala para a deputada Juliana. Boa tarde a todos e todas, minhas companheiras de luta, deputadas, né, mas o público que também aqui nos assiste na TV e os parentes. Eu sempre fico muito feliz quando eles estão aqui, porque é necessário ocupar também esses espaços do Parlamento de Brasília para a gente demonstrar a nossa força, né? E, em especial, quando a gente fala sobre o avanço, né, que se coloca numa roupagem da tal tecnologia ou do progresso, mas sempre passando por cima, muitas vezes, não só do nosso povo, mas também de comunidades que ali se desenvolveram e tem toda uma vida, né? Haja visto o que aconteceu em Brumadinho, em Minas, né, entre outros lugares. Em São Paulo, em especial, a gente, do povo guarani, eles foram impactados diretamente por 2 atuações. A primeira que quando passa a estrada no meio da aldeia, né? E dali você desconecta um povo, né? Tanto que depois disso você vê a diferença de organização do povo guarani. E um segundo momento, infelizmente, passado na Câmara Municipal na cidade de São Paulo, passando a terra ao lado, que era bem do ladinho da aldeia, para a especulação imobiliária.
E, detalhe, sem dialogar com os indígenas. E naquele espaço era um espaço sagrado, que sempre ali se colocava os nossos antepassados, né, que ficava ali na terra ao lado. Então, quando a gente fala sobre esse tal do progresso, não dá para a gente não estar organizado, e principalmente na legislação, e inclusive no meu governo, porque eu faço parte desse governo. E eu acho que a gente tem que, principalmente nesse momento onde a gente destrói a vida da população e da população indígena, nós temos que caminhar para poder ir destacando, e eu acho que essa comissão ela é extremamente importante para também acompanhar para e passo os estados, né? Principalmente as audiências. Então, queria deixar aqui também de sugestão, presidenta, que a gente avance para poder depois dialogar com os povos e com os institutos, para a gente poder saber as agendas e também estar acompanhando, né, e conversando antes, não só acompanhando já o processo em execução, né, mas que a gente possa fazer atuações importantes para poder tentar barrar esse tipo de atuação que não tem cabimento, na minha opinião. Obrigada. Muito obrigada, deputada Juliana. Eu vou retornar para os encaminhamentos da deputada Célia Chacriabá. Um complemento a gente faz, porque nós não podemos prejudicar também a ordem do dia aqui. Só fazer uma colocação para a deputada Silvia, que a gente está falando que é um processo gradual de eliminação dos combustíveis fósseis. Gradual. Justamente porque existem setores que são difíceis de abater, como a aviação, a navegação. Mas acontece que no Brasil, com os postos que a gente tem aberto hoje, a gente já tem garantia de abastecimento até 2038. Então, a gente não precisa abrir um poço na Amazônia, que é uma área sensível para a agenda climática global e para a biodiversidade também, para garantir o combustível da aviação. É um processo gradual, mas a gente acredita que ele precisa começar agora. Além disso, deputada, não sei se a senhora sabe, mas existe uma coisa chamada SAF, que é o combustível sustentável de aviação, que tem, inclusive, buscado reduzir os fósseis da quantidade de combustível. Para cozinhar, como o colega ali falou, existe lenha, existe também fogão de indução, né, que pode ser usado com energia solar. Então, instalar um painel solar na sua casa e ter um fogão de indução, um forno de indução, não precisa de gás fóssil para isso. Obrigada. Encaminhamentos à altura do requerimento, deputada Célia Chacriabá. Muito obrigada por essa importante aula. Já queremos o material e eu quero pedir se tem um material mais comunicativo, rápido, porque às vezes os relatórios são densos, mas sempre que eu acho um número, eu já quero falar dele, porque é importante. As pessoas pensam que nós não queremos discutir economia. Na verdade, tem uma pesquisa que fala que se o Congresso Nacional não parar de votar projetos de retrocesso, que 80% da proteção da Amazônia beneficia 57% do agronegócio brasileiro, o déficit de primeira hora na economia vai ser em torno de 338 bilhões. E que no Cerrado, lá no Mato Piba, em várias regiões nossas, também é a mesma situação, onde o Cerrado contribui diretamente. Então, nós estamos falando de impacto econômico. Se as pessoas estão preocupadas com a economia, a destruição vai custar mais caro. Então, é importante falar que a transição energética e todo esse projeto, como ela falou, como alternativa de indução e, sobretudo, que já tem também alta tecnologia com pesquisas aprovadas sobre o combustível de avião aéreo, é importante dizer que esses projetos eles são mais baratos, custam muito menos do que a exploração. Nós estamos falando de custo-benefício, por exemplo, de mão de obra e tudo mais, e custa mais barato porque não custa a vida das pessoas. Porque muitas coisas a gente pode trazer de volta. Um rio, um povo a gente não traz de volta. E Mariana e Brumadinho ficou como um grande exemplo. A maior solidão do povo Krenak é olhar para o rio e não poder banhar mais. Então é muito importante onde nós entendemos que tem coisas que as pessoas podem substituir. Eu falo que duas coisas não pode substituir. O rio não traz de volta. Quando a gente quebra uma perna, pode colocar outra coisa de volta, até quando tem problema de coração. A cabeça não tem outra coisa para substituir. Assim é nosso território dos povos indígenas também. Como encaminhamento, antes eu queria saudar também aqui a presença, esses aqui são vários advogados indígenas que estão em formação, junto com Carol Santana. Tem aqui a advogada, inclusive, está estudando de recém-contato e a importância desse acompanhamento, porque certamente nós temos
tanta condição de ter presença indígena no judiciário brasileiro. E agradecer aqui também ao A, que é da Arpim Sudeste, Jonas Mura, liderança do povo Mura, que é impactado, inclusive, por esses grandes empreendimentos. Edivaldo Vieira, advogado da COIAB. E outra pauta sensível, que é muito sensibilizatória a todas nós, independente de partido de esquerda e direita, é a questão do combate à violência às mulheres, que acabamos de aprovar nessa casa. E onde tem mega empreendimentos de grande impacto ambiental territorial dos povos indígenas, tem violência sexual entre as meninas indígenas. Então, é muito importante se a gente luta por essa causa. O encaminhamento aqui, fiquei pensando junto com a nossa equipe, gostaria de agradecer aqui a bancada do COCA, a Frente Parlamentar, aqui o mandato da deputada Dandara e Dilvan, da WWF, que está aqui. Ficamos aqui pensando que é importante discutir essa transição energética, inclusive em projetos de lei, porque agora todos os parlamentares que falou que é a favor da questão ambiental, né, da deputada Dandara, como é ano de COP. Mas essa transição energética acaba ela virando um greenwash aqui na casa. Então, nós poderíamos pensar que essa questão, inclusive, de assegurar a consulta livre, prévia e informada, assim como falou, não vai fazer isso a hora que está leiloando. É tão absurdo, eu comentava com a deputada Dandara, parece que é como se fosse um leilão de quadro, um leilão de joia, um leilão de território, e usando a estratégia de cercar os territórios indígenas. E o STF tentou, não iria colocar na proposta a consulta livre, prévia e informada. O que eles queriam colocar era somente a regulamentação da consulta. A consulta, por si só, já é ela, e é ela que garante o direito dos povos indígenas e de várias sociedades do mundo inteiro. Então, a garantia que a gente conseguiu garantir o direito à consulta livre, prévia e informada de boa-fé, esse foi o texto que a gente alterou no STF agora. Alterada de boa-fé, adequada quando houver medida legislativa administrativa que tenha potencial de afetar as terras e os povos indígenas. Não estava assim escrito, foi com a nossa presença que conseguimos alterar, embora a estratégia deles é sempre regulamentar. Um outro despacho, nós estamos sendo agora também da relatoria aqui na CEPOVOS, que é o projeto 10.678, que discute essa consulta livre, prévia e informada. Estou como autora. Estou como autora aqui também na CEPOVOS da PENEGAT, porque nós queremos falar de gestão territorial nas nossas terras indígenas. Então, se queremos falar de economia, nós precisamos testar essas economias que não impactam o território. O IBAMA, o ICMBio, que nós também estamos fazendo esse processo direto do encaminhamento para pensar também toda essa consideração do Observatório do Clima. Bom, esse é um ano importante e nós estamos aqui para dizer que não basta somente achar os povos indígenas bonitos. É preciso assumir a responsabilidade de manter viva de pé o corpo, o território e a voz de quem canta. Muito obrigada. Obrigada, deputada Célia, obrigada, Nicole, Carolina, todos aqueles e aquelas que contribuíram aqui com essa discussão. Eu peço para que o painel seja aproveitado para a reunião regimental desta comissão. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião convocada de forma deliberativa de proposta. Agradeço a presença, dispenso já. Se quiser, vamos marcar um dia, eu passo lá no gabinete. Declaro encerrada a audiência pública.
Os parentes que estão por aí, a deputada Célia Chacriabá pede para continuar, que nós teremos ainda reunião da comissão. Vai votar os projetos agora. Encontra-se sobre a mesa requerimento para alteração de ordem dos trabalhos, de autoria do deputado Coronel Crisóstomo, e requerimento para votação nominal deste requerimento para alteração da ordem dos trabalhos, também de autoria do deputado Coronel Crisóstomo. Senhora presidente, subscrevo. Com a palavra, Silvio, que subscreveu o requerimento, para encaminhar a favor por até 3 minutos. Quero encaminhar favorável, né? Acho que é pertinente as discussões das quais nós fazemos aqui, e justamente porque são participantes plenos da comissão e que nós venhamos a aprová-lo. É isso. E, presidente, eu queria perguntar à senhora se nós vamos aproveitar para sustentar aquele acordo inicial quanto das pautas a serem discutidas. Você tem uma sugestão de retirada de 4 itens e se ela topar, a gente retira a obstrução. Uhum. Deixa eu esperar lá. Por conta da retirada dos 4 itens, para a gente levar a discussão, ou então a gente mantém a obstrução. Só para saber qual vai ser o seu posicionamento. Deputada, eu faço um trabalho aqui conjunto e tentando construir com ambas as partes. A deputada Célia Chacriabá é relatora do projeto. Ela acha que o projeto está maduro e pronto para a gente votar aqui no dia de hoje. Então, se a senhora quiser formalizar no microfone o pedido de vistas, nós vamos pedir que ela aceite a vistas. A senhora vai formalizar o pedido de vistas? Primeiro, eu quero fazer a solicitação do meu tempo de liderança pela minoria. Não, agora nós estamos no meio do requerimento de votação nominal. Em qualquer momento é regulamentar da reunião. Então, a senhora já está pela obstrução. Eu entendi. Então, pelo tempo de liderança, deputada Silvia. Então, justamente porque nós discutimos tantas e tantas coisas aqui, e justamente, né, são 8 minutos. 8 minutos da liderança. São 8 minutos da liderança. Já consta, está rodando os 8 minutos. Vamos esperar colocar os 8 minutos. Agora foi 10 minutos. Nós vamos esperar 8. Pronto. Então, senhora presidente, como não foi possível, então, argumentar com as palestrantes, no caso a Nicole da Araiara, primeiro que o SAF, né, esse combustível, ele é muito mais caro e ele é difícil de obter. Então, assim, as medidas, as alternativas a serem colocadas, elas têm que ser numa consciência de que, daqui a 30 anos, segundo a Petrobras, que é um órgão, que é uma instituição brasileira, apta, renomada, reconhecida internacionalmente, né, que muito tem ajudado nas questões do poder estatal no nosso país, principalmente na questão da nossa arrecadação financeira, diz que nós vamos esgotar agora, em 2027, as nossas possibilidades de extração desse combustível fóssil.
e que em 2030 nós seríamos obrigados, enquanto país, a importar esse petróleo de outras nações, o que tornaria o nosso combustível muito mais caro. Principalmente porque esse combustível nós utilizamos, inclusive, para o translado das pessoas, né? Carro, ônibus, avião. E aí vamos falar, então, sobre questionado em relação ao gás de cozinha, que também é um combustível fóssil. E aí falaram, temos lenha, então nós vamos derrubar as florestas quando nós formos contabilizar a população do Brasil. Então, assim, são coisas que a gente não é simplesmente responder, ai, meu Deus, vamos usar combustível. Preciso de energia elétrica por condução. Essa energia elétrica por condução, eu vou estar utilizando de uma hidrelétrica. Até porque a energia gerada que nós utilizamos, ela vem de usinas hidrelétricas, ou termoelétricas, ou nucleares. E aí vamos para um outro patamar. Mas aí então vamos utilizar a energia solar. Energia solar, aquela placa é feita de lítio. Esse lítio extraído de terras, por exemplo, como Minas Gerais. Então, eu vou aumentar a minha extração de lítio e não vou beneficiar no Brasil. Vou mandar para a China, vou mandar para a Coreia, vou mandar para o Japão. Vamos beneficiar isso e depois vender para o povo brasileiro mais caro. Porque o imposto da importação está aí, 20%, cada vez mais caro. Então, nós estamos deixando de nos estruturarmos como nação brasileira, dona do seu próprio território. E outra coisa, nós sabemos que a questão minerária, de minerais estratégicos no país, é uma questão de soberania nacional. É com a autorização do Congresso Nacional. Então, assim, não vai ser uma intervenção de A, B ou C ou a minha vontade que vai fazer com que o país em si deixe de utilizar o combustível fóssil. Então, assim, é muita fantasia nossa hoje querer que toda uma sociedade retorne para o período dos homens das cavernas, né? Então, nós vamos deixar, então, de usar o celular, de nos comunicarmos com outras pessoas ou outras nações, justamente porque alguém decidiu e que usa energia elétrica e que viaja de avião e que tem carro, pode pegar ônibus e decidir que o futuro de uma nação deve se atrelar à sua opinião quando essa pessoa também não quer voltar para a caverna, mas quer condenar toda uma nação a viver sobre esse mesmo cárcere. Então, nós vemos que essa sociedade que muito fala sobre sustentabilidade, um grupo que fala sobre sustentabilidade, esquece de argumentar que a palavra ela está baseada em 3 pilares específicos. Sustentabilidade está baseada em desenvolvimento econômico, inserção social e proteção ao meio ambiente. Se apenas um desses 3 pilares estiver desequilibrado, não há sustentabilidade. Então, não me arrisco a afirmar que não existe sustentabilidade, por exemplo, na Amazônia brasileira. Justamente porque a população não tem saneamento básico. A água é ácida, gira em torno de 4,5 do pH. Então, muitos acabam por não ter usinas de tratamento, cavando buracos para fazer fossas que acabam contaminando o lençol freático, o que faz com que a população continue tomando água contaminada. O que faz com que muitos povos, inclusive os ribeirinhos, não tenham acesso, por exemplo, ao saneamento. Vivendo, então, à beira de um rio, muitas das vezes conduzindo o seu povo, o que a gente encontra, principalmente na região norte, é a venda de crianças para abuso sexual. Porque não há desenvolvimento econômico, não há emprego, não há absolutamente capacidade da população se desenvolver economicamente. Então,
estão preservando a árvore e deixando de preservar o ser humano e todo um habitat e a sua possibilidade de desenvolvimento. Então, sustentabilidade está baseada nos 3 pilares. Apenas para reflexão, já que vamos defender tantas e tantas teorias, mas precisamos defender também o direito à vida e a possibilidade de desenvolvimento econômico, como também a do meio ambiente. Então, todas as vezes que nós viermos tratar sobre questões da Amazônia, por exemplo, ou sobre a exploração de um possível pré-sal na foz do Amazonas, na margem equatorial, digo eu, sou do Amapá, represento o povo do Amapá e nosso território ali, aquele estado, tem 75% de bloqueio. Apenas 25% para a possibilidade de desenvolvimento econômico, o qual não há. Não há instalação de empresas, não há instalação de fábricas, não há instalação e possibilidade de desenvolvimento econômico naquela região, fazendo com que o percentual de facções ou de faccionados, agentes criminosos, seja superior à quantidade de pessoas que trabalham com a segurança pública. Então, é grave a situação quando nós não avaliamos a necessidade de uma nação inteira e colocamos em risco não só a soberania, mas a segurança pública de um país, o que submete toda uma população a um agravo dramático da sua própria sobrevivência. Muito obrigada. Nós retomamos, então, para a votação do requerimento de votação nominal. Tempo do PL para este Ela acabou de pedir o tempo de liderança. Não, mas o meu é do PL. Do PL, Excelência. Tempo concedido. Muito grato, presidente, pela sua entender o nosso trabalho aqui como parlamentar. E eu, para a senhora tomar conhecimento, sou indígena tucano, com K. Indígena tucano. Eu não sou cosplay, indígena cosplay. Tem vários que a gente vê por aí, que se veste, passa uma tinta vermelha nos olhos, passa na cara e vem se vestir aqui de indígena na Câmara dos Deputados. Eu sou tucano, filho de minha mãe, tucano, entre Brasil e Colômbia, onde lá temos uma grande tribo, minha amiga Waiapi, verdadeiros indígenas, guerreiros, e não são mansos, são brabos. Como você. Eu não sei quem foi que fez a gracinha, Excelência, mas eu não sou de gracinha, não. Eu sou de respeito como estou lhe respeitando. Gracinha para o meu lado não leva vantagem. Então, presidente, caso a senhora ouça alguma gracinha, gostaria que a senhora chamasse a atenção dessa pessoa, que não repita mais. Como eu disse, tucano é brabo. Respeitoso, mas é brabo. Ouvindo a senhora, deputada Waiapi, temas importantes para os nossos parentes, em especial da área da Amazônia, que, por sinal, da Amazônia só tem eu e você aqui que conhece aquela área. Eu trato com a presidente. Senhora presidente, estão interrompendo um deputado federal no seu momento de fala. Eu não trato com pessoas que não é parlamentar. Não tem esse direito, Excelência. Deputado, por favor, prossiga na sua fala. Não. Eu gostaria que a senhora tratasse com essas pessoas, que eu não dou nenhum direito para essas pessoas tratarem comigo. Está correto, deputado. Siga com a sua fala. Sim, senhora. Excelência. Senhora presidente, eles não podem se manifestar, senão nós vamos pedir que eles sejam retirados. Tem que respeitar o deputado. Nem mesmo uma parlamentar pode se manifestar quando eu estou falando, Excelência. O senhor gritou comigo na primeira vez que eu cheguei na casa. Eu? Pega o replay. Pausa o play. Pausa lá. Excelência, eu gostaria que voltasse pelo menos uns 30 segundos, porque eu fui interrompido aqui. Olha, a senhora
sabe que isso não Eu pode queria acontecer. pedir para o plenário que a gente possa garantir o tempo de fala, que nós temos coisas importantes Muito obrigado, para serem excelência. votadas aqui Pronto, hoje. E essa é a estratégia, impedir a votação dos projetos importantes. Mas nós não vamos cair na estratégia. Com a palavra, A deputado. senhora tem todo dia, mas eu solicito que volte uns 30 segundos para... Vamos recompor 30 segundos no tempo da fala do deputado. Estou esperando ali para os 30 segundos. Tá, obrigado, presidente. Então, presidente, deputada Silvia Api, temas importantes. Eu estava também tratando hoje de temas importantes da área, nas áreas indígenas. Há pouco tratando como explorar minério em terras indígenas. Eu sou totalmente favorável, desde que haja uma conversa com os nossos parentes. Temos áreas importantes, eu vou até falar para o presidente, para os parlamentares aqui, ó. Se existe diamante no país, é lá em Rondônia com os Cinta Largas. Lá tem diamante, e não é pouco. Porém, os nossos parentes são explorados por pessoas que invadem a área e retiram esse minério para levar para o mundo. E os nossos parentes indígenas ficam com o quê? Só com as consequências da exploração ilegal. Essa é uma verdade, e que muitas vezes deixam de tratar esse assunto aqui no Congresso Nacional, ou mesmo nos governos. Vou falar dessa forma. O que precisamos é discutir com esses partícipes que são os mais importantes, aqueles que vivem naqueles espaços. Eu falei dos Cinta Largas. A reserva de diamante lá, ela é consideravelmente muito grande. Acaba que nem nós temos condições de fazer essa exploração legal. Os nossos parentes daquela região não são atendidos porque muitos continuam na dificuldade para viver e praticamente nada legal se faz dentro daquela terra indígena. Eu falei do diamante, mas o ouro tem no meu estado, tem no seu estado, e mesmo assim colocam essa dificuldade para impedir os nossos, e aí sim, indígenas, de usar a riqueza das suas áreas em seu próprio benefício. A agricultura, deputado Aepi, que é algo muito mais fácil, também temos muita dificuldade. Parece que é bonito fazer discurso para indígena, mas na prática não querem que o indígena tenha os seus benefícios. E eles, o que eles querem? Querem ficar bilionários? Não, não. Eles querem viver como nós vivemos. E nós que somos da Amazônia, Aiapi. Estou vendo nosso colega parlamentar também aqui, olha, da nossa Roraima. Exatamente. Eles sabem da dificuldade dos indígenas. E a riqueza está, eles estão pisando na riqueza, mas não podem utilizar. Por quê? Porque vários que estão aqui em Brasília, aqui na Câmara também, entendeu? Dizem que defendem os indígenas na hora de aprovar fatos importantes para eles usarem a sua riqueza, são contra. Afinal de contas, apoiam ou não apoiam? Fica uma falácia, fica uma mentirada para lá, para cá, e a gente não vê nada avançarem. Mas, no papel e no discurso, eles são bons. Que são indígenas para lá, indígenas para cá, não conhece nem que região fica a Amazônia. Mas dizem que defendem. Pois é, então temas importantes para nós indígenas
é tratar das riquezas que existem nessas áreas em benefício desses povos tão importantes para essa nação. É mais importante para eles do que para nós, porque eles já estavam aqui quando chegaram os portugueses. Mas na prática, gente, o que precisamos é trazer temas importantes para aprovarmos os benefícios para os povos indígenas, não só da Amazônia, né? E aí sim, agora vou falar para a deputada que se levantou há pouco, para todos os povos indígenas de todas as regiões do Brasil. É isso que nós precisamos. Nós precisamos mostrar que realmente nós queremos ajudar os povos indígenas, para eles poderem usar suas terras para a agricultura, usar os seus minérios, os minérios existentes nas suas áreas, que são diversos, e muito mais. Até mesmo a madeira, entendeu? Pode ser usada a madeira? Pode. Como em muitas outras áreas são usadas, em benefício das pessoas que moram naquela localidade. Porque, ainda mais quem conhece a Amazônia e vive na Amazônia. Abre-se um espaço, chama clareira, daqui a 15 anos, ela está novamente renovada, com sua floresta restabelecida. Isso, na Amazônia, é assim. Esse negócio de desmatar, desmatou e a árvore não vem mais? Eu não sei onde é que existe isso. Na Amazônia não é assim, não. Na Amazônia, a árvore cai, em seguida ela retorna. Isso é algo que muita gente não sabe. Mas nós que somos a Amazônia, que somos da floresta, nós temos todo o conhecimento a respeito desse assunto. Então, presidente, eu acho que esse é um assunto que a senhora poderia dar todo o espaço possível para os parlamentares quando pensarem nos nossos indígenas, para que eles possam usar o espaço onde eles vivem em seu próprio benefício, sendo para agricultura, exploração de minério e muitas outras riquezas que existem lá nas nossas terras indígenas, em todo o Brasil, e aí sim, não só na Amazônia. Eu acho que a senhora, como nossa presidente, poderia envidar todos os esforços para que nós pudéssemos atender os povos indígenas, porque muitos passam toda a dificuldade, e não é isso que queremos. Muito obrigado, presidente. Em votação... Foi designado? Foi designado Com a palavra, deputada Silvia, deputada Célia. Eu acho essa uma coisa mais importante para fazer nessa comissão de hoje, que tem 7 requerimentos, que tem 6 projetos de lei para serem votados. Mas se os senhores e as senhoras querem gastar o tempo de uma reunião ordinária falando ao vento, com direito da palavra, deputada Silvia. Falar sobre os ventos? Falar dos povos indígenas? Falar aos ventos? A deputada Célia pediu tempo, ela pode falar primeiro, depois eu falo pela oposição. Primeiro, eu não queria cair nessa estratégia, e nem caio nessa estratégia de obstrução, porque nós temos realmente matéria mais importante. Mas também é impossível, em nome de tantos parentes que não têm lugar de fala aqui e não ser respeitado, porque nós temos 7 mil indígenas aqui presentes na mobilização nacional indígena, que inclusive na última deliberativa foi chamado de baderneiro, que gasta dinheiro público, são pessoas que perderam entes familiares por conta da luta territorial, por violência. Então, é no mínimo se indignar com esse processo. Deputado Crisóstomo, vou direcionar diretamente para ele, porque ele sempre fala que respeita, mas, no entanto, quem não se lembra que a primeira fala aqui, ele tentou me intimidar berrando, porque ele não fala, ele berra, gritando, é bravo, não intimida com a nossa braveza, porque
Nós até podemos não ser reconhecida como Barbie do cinema, mas braba do território, braba do Congresso Nacional somos nós. E braba não só para gritar, a gente faz com ação, pensando na luta. E é uma luta que não é agressiva, é uma luta que não machuca ninguém, é uma luta, inclusive, com mínimas condições, porque nós não temos sequer representação indígena de luta nesse Congresso brasileiro em forma de bancada. Juruna Chavante certamente estaria muito triste se ele tivesse vivendo nesse momento, onde tem parentes que, mesmo pensando partidariamente diferente, não consegue se colocar nesse lugar. E quando ele fala da clareira, lá na Amazônia, que ele conhece muito bem, que é porque nós não conhecemos, o senhor pode ser deputado, mas, senhor, é uma ignorância tremenda, porque tem árvores que são centenárias. Tem árvore que, se ela for tombada, a geração do senhor não vai ver ela continuando a existir. A Sumaúma, por exemplo, tem 800 anos. Como que a pessoa fala que é difícil? O Cerrado tem muito mais reconstrução rápida do que a Amazônia, por isso que nós falamos. O Cerrado, nesse momento, inclusive, serviu de várias fronteiras. E, por fim, todo indígena, eu vejo indígena lutando coletivamente. Vocês abrem a boca para falar que é da Amazônia, embora represente uma ameaça para a Amazônia. Nunca vi o senhor andando com 20 indígenas atrás do senhor do povo tucano com carro. Não sei qual é esse. Não sei se é pássaro. Mas é importante dizer também que aqui nós, inclusive, junto com as meninas que estudam bastante a área, já também debrucei sobre esse tema, as termoelétricas é muito mais caro. Eu não sei de onde as pessoas tiram esse dado. Eu queria ter acesso a esse dado. Porque é muito impactante quando a gente vê aqui. E a outra questão é que já falou que os combustíveis hoje existentes, os blocos já abertos, é suficiente para abastecer. Então, o que nós estamos falando, se nós queremos mudar, não dá para mudar abruptamente, rápido, mas é preciso não cometer mais processos predatórios de pensar essa economia. Todos nós temos celular e não vamos deixar de ser indígena. Mas é importante saber se tem outra possibilidade, por que não fazer com outras possibilidades? E, por fim mesmo, o senhor disse que quer impedir de explorar essa riqueza, que o senhor é a favor da mineração. Não, a solução é demarcação, não é mineração. É tucano com K, mas não mora em território indígena, assim como nós. E dizer que a nossa maior riqueza mesmo é estar vivo. Obrigada, deputada Excelência, Célia. questão de ordem. Deputada Silvia. Questão de ordem, Excelência. Questão de ordem, deputado. Artigo 73, inciso 9, e artigo 74, inciso 8º, que eu fui citado pela colega parlamentar, e ela usou palavras em vez de se dirigir ao parlamentar. Segundo o artigo, não é cabível como ela se dirigiu a mim, Excelência. Então, eu espero que a deputada ela se eduque melhor para que ela possa se dirigir a outro colega, Excelência. Tá bom? Estou pedindo questão de ordem. E aí, para eu justificar... Qual é a questão de ordem, deputado? A questão de ordem é para alterar a ordem dos trabalhos. O senhor quer direito de resposta, é isso? Qual é a questão de ordem? Vou ler para a senhora entender. Referindo-se em discurso, a colega, o deputado deverá fazer proceder o seu nome do tratamento de senhor ou de deputado. Quando a ele se dirigir, o deputado dá-lhe-á o tratamento de excelência. Está escrito excelência. Então, não sou eu que estou dizendo, é os códigos. Então, ok. E na sequência, fica catado pela eu fui mesa. citado também por ela, excelência. O senhor quer direito de resposta? O que o senhor quer? Sim, senhora. Então, pronto, 3 minutos. Direito de resposta okay. regimental. Pronto. Tá bem, sim, senhora. Pronto. Obrigado, presidente. Então, eu quero dizer para a minha colega que me antecedeu, ela tem que ter muito respeito aos povos tucano. Muito respeito. Nenhum de nós deve se dirigir a nenhum povo indígena da forma que ela se dirigiu. Mesmo ela não conhecendo os povos tucanos, ela tem que respeitar. Brasil,
ela tem que respeitar os povos indígenas brasileiros. Aqui não é lugar para desrespeito aos nossos povos indígenas. A discussão pode ocorrer, não dessa forma mal educada como se dirigiram aos povos tucanos. Então, não é cabível, nenhuma forma eu me dirigi desrespeitosamente à minha colega que falou anteriormente. De forma alguma, não me dirigi, não vou me dirigir, e ela sabe o carinho que eu tenho por ela também ser uma colega parlamentar, parente, aqui no Congresso Nacional. Ela sabe o carinho que eu tenho por ela, mas, por isso, eu não espero que ela tenha uma relação comigo diferente. Nós somos apenas 7 aqui nessa casa. E os 7 temos o dever de lutar pelos povos indígenas, independente de qual etnia seja cada um. Nós temos o dever de respeitar e fazer o máximo possível para atendê-los. Logicamente, eu não vivo na minha tribo. Não vivo. Entendeu? Eu não vivo. Eu estou falando para o povo entender. Para o povo entender, Excelência. Tá bom? Se eu falar de outra forma, ele não entende. Então, eu não vivo. Eu vivo numa cidade, como outros cidadãos brasileiros. E isso não impede. Até porque, vou dar um exemplo. São Gabriel da Cachoeira, e aqui tem gente que conhece, uma cidade em torno de 80 mil habitantes, a cidade, mais de 80% são povos indígenas que moram na cidade. E não é nenhum demérito, Excelência, a esses povos. Eles vivem na cidade, como nós vivemos. Portanto, a minha solicitação é que a deputada fale comigo, que Vossa Excelência fale comigo, da mesma forma que eu falo com ela, de forma respeitável. Muito obrigado, presidente, por me conceder esse tempo. Tempo de liderança. Sim, senhora presidente. Apenas para salientar aqui, não só o nobre deputado Coronel Crisóstomo, ele foi, no momento em que ele falava da etnia dele, em que ele dizia tucano com K, eu escutei a nobre deputada falar assim, cachorro. Falaram ali no cantinho, cachorro, então... Eu queria só pedir para o senhor, assessor... Primeiro que cachorro não é com K. Lugar para os deputados, obrigada. No momento em que falaram isso, ele foi desrespeitado, tá? E essas manifestações, se nós não tratarmos com cordialidade o colega, o que é que vai acontecer? Acontecer momentos como esse, tá? Onde você vai pedir o tempo de liderança, tanto da minoria, quanto da oposição, quanto do partido, e que vai atrasar a casa, justamente porque estão tratando com falta de cortesia o colega. Então, o meu próprio comportamento, mesmo sendo oposição, sou uma das que trabalha diante da própria oposição para a aprovação dos projetos de leis que a excelentíssima deputada apresenta. Para quê? Para que não haja embargos. Justamente, eu acabo me colocando contra o meu partido e os meus colegas para poder garantir que os projetos de lei da colega sejam aprovados. Entro na negociação, faço tudo para que seja aprovado e seja aprovado por unanimidade. Então, todos são provas de que nos bastidores eu tenho atuado isso, negociado com o partido, falado com todos eles, para não permitir que povos indígenas sejam prejudicados. Questões que nós podemos aprimorar as leis.
Então, enquanto a maioria que nos assiste não souber disso, vai achar que é uma oposição por oposição, ou que aqui nós nos comportamos contra uns aos outros. Não. Mesmo sendo oposição de um partido adversário aos integrantes desta comissão, tenho me portado em fazer de tudo para aprovar os projetos de leis. Então não há quem me desminta, porque tenho atuado plenamente juntamente aos colegas, negociando para que sejam realmente garantidos projetos e que não haja forma da oposição ou meu partido ser contra. Então isso precisa ser entendido, que precisamos tratar uns aos outros de uma forma cortês. Cortês. Então, no momento em que o colega fala, né, que está acontecendo isso tudo, começou a ordem do dia? Então, vou interromper, porque começou a ordem do dia. Começou a ordem do dia, nós não podemos votar mais nada no dia de hoje. Consulta aos senhores parlamentares se há alguma manifestação ainda no dia de hoje. Com a palavra o deputado Paulo Guedes. Aqui, deputada. Depois, deputada Juliana. Depois, Célia. O objetivo do coronel foi atingido. Obstruir. Tem sido assim a postura da oposição nos últimos dias aqui da casa. Mas aqui eu esperava ele que se diz indígena e vem aqui voltar contra uma pauta tão importante, requerimentos e projetos, num dia de mobilização nacional, usar aqui da obstrução para que a gente não votasse os requerimentos dessa comissão. Eu venho acompanhando a atuação dele em outras comissões, inclusive lá na Comissão de Minas e Energia, onde ele defende que os nossos parques nacionais possam ser liberado para a mineração, ou seja, para o garimpo, da forma mais aleatória possível. E aqui, ao ver ele defender que a Amazônia tem que ser desmatada, ou seja, assim, é muito hilário, coronel, né? Nós já tivemos debates acalorados, mas se a forma que o senhor encontrou de defender o seu povo fazendo propostas contra o seu povo, o senhor já falou mesmo que defende, mas não vive, não convive, né? Então, hoje ficou muito claro aqui a posição de dois integrantes desta comissão que veio aqui fazer obstrução para não voltar à pauta os requerimentos que defendia os indígenas aqui hoje. Então, assim, todo mundo aqui tem uma forma clara e objetiva, que numa falácia de vossas excelências, né, até abrir o plenário, né, estava claro que era isso que vocês queriam, né, usaram todos os artifícios regimentais para que a gente não votasse aqui hoje. Então, quero deixar esse registro aqui para a gente observar aqueles que querem votar em favor do povo, que querem votar em favor das pautas que nós defendemos e que vêm aqui simplesmente para tirar direito das pessoas, né? Esse tipo de obstrução é contra os povos indígenas, é contra o país e é contra o andamento dessa casa. Então, eu acho que não é só aqui na CEPOLVOS. Eu tenho acompanhado, eu faço parte de 6 comissões e tenho visto a atuação de Vossa Excelência em todas, nesse sentido, de não deixar a pauta andar, né? E nós sabemos muito bem o porquê, né? Além de obstruir, né? Para concluir, deputado. Liga de volta. Para concluir, ele acabou de me lembrar. Ele também defende aqueles que invadiram o Congresso, aqueles que lutaram, né, para fechar esta casa, fechar o direito dele falar, inclusive, né, de fechar o Congresso, de fechar o Supremo,
de implantar de volta a ditadura militar. Ditadura nunca mais, coronel. Então, é contra esses lambe-botas da ditadura que nós temos que unificar o nosso povo. Ditadura nunca mais. Então, nós vamos aqui, né, dando a resposta ao senhor, o motivo da obstrução, né, além de obstruir contra, né, seu próprio povo, que você se autodeclara, você também está obstruindo aqui em favor, né, daqueles que tentaram assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin, ministro do Supremo, colocou bomba no aeroporto, tentou incendiar esse Congresso. Tá? Então o senhor está defendendo essas pessoas. Facada fake, né? É o que vocês sabem fazer. Fake news e mentir para as pessoas. Obrigada. Obrigado, presidente. Com a palavra a deputada Juliana, logo em seguida a deputada Célia. Alfredinho vai querer falar também? Obrigada, presidenta. Obrigada, presidenta. Deputado, por favor, vamos garantir a fala da deputada Juliana. Deputada Juliana, com a palavra. Obrigada, presidenta. Bom, é esse tipo de projeto político que passou, infelizmente, 4 anos como presidentes da República. É esse tipo de gente, é esse tipo de pessoas que liberaram a mineração, que fizeram e avançaram no desmatamento, que foram favoráveis ao marco temporal, que avançaram para ter agrotóxico não só nas comidas dos povos indígenas, mas de todo o povo brasileiro. É esse tipo de parlamentares que avançam com a morte. É essas vossas excelências, já que os senhores querem tanto colocar os termos, porque de vossas excelências, do formato que vocês fazem, não nos representa. Os senhores e as senhoras não nos representa. Não nos representa esses povos que estão sentados aqui, que o senhor, que acabou de sair, não respeitou. Eles, por enquanto, não têm o direito à fala, mas eles também têm uma bancada do COCAR que, com o direito da fala, vai responder a Vossa Excelência. Então, senhores, senhoras, suas excelências, donos da morte, que foram aqueles que ajudaram a ter o roubo das joias, foram aqueles que avançaram para poder ter um golpe de Estado que só não aconteceu porque outros não estavam ali junto com vocês. Vocês planejaram a matar um presidente da República, planejaram a matar um vice-presidente, planejaram a matar um ministro do STF. Então, não me deixa espantada quando os senhores e senhoras vêm aqui falando contra o nosso povo. Um povo que está aqui com mais de 7 mil indígenas de todo o Brasil, que está aqui para lutar pelos seus direitos constitucionais. E os senhores e senhoras não vão nos calar. Não vão nos calar. Hoje obstruíram, mas amanhã, nos próximos tempos dessa comissão, nós vamos avançar e vamos passar todos os requerimentos, porque, afinal de contas, nós somos a maioria, mesmo os senhores querendo obstruir. Obrigada, deputada Juliana. Com a palavra a deputada Célia Chacriabá, logo depois Alfredinho. Obrigada, senhora presidenta. Nesse dia de hoje, mesmo com essa obstrução, que é a ferramenta que eles utilizam, quero aqui lembrar da força, mais uma vez, de Tuiricaiapó, de nossas lideranças, que mesmo sem ocupar o parlamento brasileiro, sempre enfrentou, mesmo quando não podia falar aqui nessa casa. Hoje está aqui Isabel Tucano, que eu sei que é difícil não poder ter o direito de fala, mas tem aqui, no nosso mandato, na bancada do COCAR, somos uma, mas não sou só. Somos uma, mas somos as vozes da terra. Não adianta ser da Amazônia e representar uma ameaça para a Amazônia. Está muito frustrado por conta da decisão do STF. Está muito frustrado porque seu presidente nem sabe falar inglês e inventa falar em microfone. Está frustrado porque o seu presidente escolheu nós como inimigo número 1, dizendo que não tinha nenhum centímetro de demarcação de terras indígenas em seu governo.
Se não deu nem 1 centímetro de demarcação em seu governo, nós não daremos nem 1 centímetro de anistia, porque anistia precisa ser para os povos indígenas torturados. Anistia precisa ser para as mulheres violentadas. Não se pode brincar com a vida das pessoas. Nesse dia de hoje, onde nós vivenciamos esse momento aqui, por isso, parentes indígenas, nas eleições do ano que vem, com a nossa consulta aprovada no TSE, que vai ter fundo partidário, tempo de rádio e TV para as candidaturas indígenas, nós queremos a Amazônia com deputado de verdade. Deputado indígena de verdade pode até nascer, mas se tiver contra o direito à terra, o direito dos povos indígenas perdeu a alma. Por isso queremos que eleja parlamentares comprometidos com a vida, parlamentares que vai defender o território. A Amazônia tem condição de eleger uma deputada de luta. A Bahia tem condição de eleger um parente de luta. Mato Grosso do Sul tem condição de eleger também um parente de luta. Nesse dia de hoje é essa ferramenta que eles usam, com um ódio destilado. E usa a tentativa da representatividade colonial de dizer que tem indígena contra indígena para fazer esse cenário aqui. Mas isso não impacta a gente, não. Porque sabemos que o projeto que nós temos aqui é muito mais caro. Quer falar, quer debater, vai estudar. Nem sabe o impacto que tem do desmatamento. Nem sabe que o impacto que tem a exploração de combustível e gás. Para falar disso, sobre a frota de ônibus, nós podemos falar de transição energética, mas também podemos falar de ônibus elétrico. É importante, parente. Eu nasci na luta. E é com essa força que estamos aqui que conseguimos mobilizar. Os deputados dos partidos dele, nós dialogamos muito melhor. Inclusive, conseguimos acordo para votar projeto. E eles tentam obstruir o tempo inteiro por causa da vaidade. Eles querem ter força em algum lugar. Mas estamos aqui para dizer que esse dia também é um dia de força, é um dia de alegria, porque aqui representa a força de 7 mil indígenas aqui nesse acampamento Terra Livre, que não vai permitir que o marco temporal continue sendo a arma mais poderosa para assassinar indígena no século XXI. Esses são a continuidade dos Cabrais do século XXI. Essa é a continuidade do projeto da morte. E nós representamos o projeto do bem viver, porque não temos a mão suja, nem de lama e nem de sangue pela mineração. Lutamos pelo território, porque quem tem território tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar, tem mãe, tem colo e tem cura. Povos indígenas com direito no Congresso e a palavra, floresta de pé. Obrigada, deputada Célia. Com a palavra, nosso deputado Alfredinho. Oi. Pessoal, nós estamos já em abril, hoje exatamente dia 8 de abril. Essa casa voltou aos trabalhos em fevereiro. Fevereiro, veio o carnaval. Aqui no Brasil dizem que o ano começa após carnaval. Aqui ainda não começou. Nós já estamos em abril e o ano não começou. Que é uma vergonha. E não começou por quê? Porque o PL, com a desculpa de defesa daqueles que cometeram crime, querem que votar um projeto aqui chamado anistia. Anistia para criminoso, essa é a verdade. Não venha com história que a mulher que escreveu com batom perdeu o mané, porque ela está qualificada em 3 tipos de crime. Portanto, no direito, quem conhece um pouco de direito sabe que não importa se o crime é o menor, se é o médio, se é o maior, todos os artigos do crime têm uma soma de tempo de punição. E ela simplesmente cometeu 3 crimes, soma 15 anos de tempo de punição, e não é por causa do batom. Que, aliás, o que eles sabem trabalhar com a mentira. Fizeram ontem uma manifestação em São Paulo com a mentira. As fábricas de batom tiveram um lucro absurdo esse final de semana, né? Porque distribuíram batom à vontade na Avenida Paulista. Portanto, é vergonhoso, porque o PL está obstruindo tudo aqui nessa casa em defesa da anistia para os criminosos. E nós todos queremos trabalhar. Nós estamos numa semana importante, que é a Semana dos Povos Originários, Semana dos Povos Indígenas, e que aqui na Comissão dos Povos Originários a gente não consegue fazer uma audiência pública por obstrução. É muito bom que isso fique claro, para que as pessoas percebam quem que está aqui para defender o povo e quem mente para o povo na época da eleição para poder se eleger, e quando se elege faz o contrário.
Ao invés de defender os povos, defende aqueles povos, ó, que interessa a eles, que são os grandes latifundiários, os grandes empresários, que são os ricos desse país. Nesse sentido que um debate como esse é bom, porque nós precisamos conscientizar o povo, todo o povo, o que é uma disputa eleitoral, o que é uma disputa de poder. Não adianta, porque o rico que vem para cá para defender o rico, não gosta do pobre. E o pobre tem que ter essa consciência, aqueles que mais precisam, quem que tem que ser os seus verdadeiros defensores. Portanto, senhora presidenta, parabéns para a senhora pela luta. Já foi difícil instalar a comissão aqui para eleger a presidenta, mas conseguimos vencer aquela obstrução. Vamos nos preparar para vencer as próximas obstruções. É isso aí, obrigado. Muito obrigado, deputado Alfredinho. Vamos realmente cada vez mais nos organizar, ocupar esse espaço, e essa comissão tem que funcionar com um quórum, com votação da pauta, com encaminhamentos realmente objetivos. Nada mais havendo em pauta, declaro encerrada a presente reunião.